Olá! Mais de 30% dos alunos do último ano do ensino fundamental já foram vítimas de bullying. É o que mostra uma pesquisa realizada pelo IBGE nas principais capitais brasileiras. Esse problema de violência nas escolas é um tema que preocupa não só o brasileiro, mas o mundo todo. Nós vamos conversar agora com a senadora Marisa Serrano, ela que é integrante da Comissão de Educação aqui do Senado Federal, né, senadora? E que é autora também de um projeto que pode mudar a violência, não só a questão do bullying, né, senadora, mas a violência na escola como um todo, não é isso? Verdade. O bullying, geralmente, vários tipos de bullying, mas geralmente é entre os alunos, de maus tratos, de colocar apelido, de fazer com que as pessoas se sintam diminuídas. Em geral, isso tem acontecido muito nas escolas e outros tipos de bullying também. Mas o meu projeto é diferente. O meu projeto, além do bullying, acrescenta outros tipos de violência escolar. É o problema da droga, é o problema, os problemas levados pela droga, os problemas levados pelas gangues nas escolas, qualquer tipo de violência. E para isso, propus num projeto autorizando o governo a criar o SAB, que é um sistema de monitoramento, de acompanhamento da violência escolar. Sistema de acompanhamento da violência escolar. Ele é um sistema eletrônico. É um sistema eletrônico. O interessante desse sistema é que vai fazer com que todas as escolas possam colocar no sistema, colocar na internet, que tipo de violência a escola sofreu ou está sofrendo, ou senão, quais as boas práticas que a escola está fazendo para diminuir a violência. Ou seja, é um sistema que permite uma troca de experiências e informações nas escolas em todo o território nacional. É verdade, isso vai ajudar com que as escolas se ajudem mutuamente, que elas possam saber o que está acontecendo em outra escola e como foi que se resolveu esse problema em outra escola, que possa servir de base para auxiliar na manutenção da segurança da sua escola, como também vai ajudar os gerentes públicos para que eles façam políticas públicas de combate à violência escolar. Isto é, conhecendo quais as escolas mais violentas, conhecendo os problemas que as escolas estão sofrendo e, a partir daí, eles possam colocar e fazer políticas públicas para diminuir a violência em todo o seu município, no seu estado e no país. Políticas públicas mais direcionadas, né? Mais focadas, mais objetivas. Mais objetivas e com dados reais. Aqui de todo dia tendo alimentado. Você já imaginou um sistema que todo dia as escolas estão alimentando, colocando o que está acontecendo? Esse é um sistema que em lugar nenhum tem, a não ser que você faça mesmo com que as escolas participem ativamente desse processo. Qual é o custo de se implementar um projeto desse, senador? É muito pequeno, porque é o custo de você ter estrutura para montar na internet esse sistema. E que cada escola tem um computador e que os diretores das escolas, os professores, se interessem em alimentar o sistema. Quer dizer, é muito simples, você não vai precisar de nenhum servidor na ponta que precise ser contratado, um funcionário que precisa ser contratado para trabalhar nisso. Os próprios professores, o próprio diretor, o vice-diretor, os secretários podem alimentar o processo. Esse é um sistema que seria restrito às escolas ou os pais de alunos, os próprios alunos também têm acesso a acompanhar essa troca de informações? Isso vai depender muito da estrutura da escola. A proposta é que seja alimentado pelo corpo docente e discente, o corpo docente da escola e o corpo administrativo. Mas isso não invalida que o corpo discente e os pais, quer dizer, os alunos e os pais, também possam alimentar o sistema. A ideia é que não fique só restrito o que acontece dentro da escola. A ideia é que também no entorno da escola, a violência que se pratica no entorno da escola, porque as crianças saem da escola, aí começam as brigas lá fora, as correrias, o bullying é muito feito fora da sala de aula e fora da escola. Quer dizer, a ideia é que o entorno da escola também participe desse projeto. Há experiências nesse sentido em outros países que tenham inspirado o seu projeto? Quem inspirou mesmo foi um projeto de igual teor que acontece nos Estados Unidos há mais de 10 anos e que tem dado excelentes resultados. É a forma que eles têm de trabalhar políticas específicas para diminuir a violência e fazem isso através desse sistema de monitoramento, acompanhamento desse processo. Eu gostaria que isso também é uma boa prática que nós podíamos trazer para o Brasil também. Facilitaria aqui e nós passaríamos a conhecer a realidade nacional. Quais os locais mais violentos, até para que o poder público possa atuar.
Mas como é que ele vai atuar se ele nem sabe? Então, ele vai saber se nós tivermos esse sistema implementado no país. Senadora, como é a tramitação desse projeto? Ele sai da Comissão de Educação, ele nasceu ali na comissão, né? Nasceu na Comissão de Educação, passa pela Comissão de Constituição e Justiça e aí vai para, nesse caso aí, vai para a Câmara dos Deputados. Nós esperamos que esse projeto tenha celeridade. Ele está indo para a Câmara dos Deputados e lá vai ser analisado pela Comissão de Educação, pela Comissão de Constituição e Justiça, para que esse projeto possa ir à Presidência da República. Bom, é um tema de grande apelo na sociedade, não só aqueles casos comoventes que impactam a sociedade com relação à violência, a criança que vai para a escola morre de um tiro perdido, a violência no entorno da escola, como também as questões de bullying que já chegaram até, vamos dizer assim, no nível judicial. A gente já tem até parecer e manifestação de juízes em processos referentes a bullying, não é isso? Verdade, essas famílias estão entrando na justiça quando sentem que seus filhos estão sendo desrespeitados ou estão sofrendo de violência através do bullying ou através de qualquer outro tipo de violência. A sociedade brasileira, como demais a maioria da sociedade mundial, está se tornando mais cidadã e garantindo os seus direitos, o direito de reclamar, o direito de ir à justiça, o direito de pedir indenização, o direito de fazer com que a sua cidadania seja respeitada. Isso no Brasil está acontecendo muito isso, eu acho que é fundamental que o cidadão tenha seus direitos respeitados e lute por eles. Bom, senadora, eu queria aproveitar a presença da senhora aqui no nosso programa e também conversar um pouco sobre o Plano Nacional de Cultura, né? A senhora foi relatora do projeto na Comissão também de Educação, um projeto que tramitou no Congresso durante 4 anos, não é isso? Gostaria que a senhora comentasse um pouco o assunto. O que isso significa para o setor de produção cultural, um plano como esse? Ele é importante, e você disse muito bem, ele passou 4 anos tramitando só na Câmara dos Deputados. Aqui no Senado ele chegou em maio desse ano. E nós procurei fazer uma relatoria rápida para que ele tivesse, nesse final de ano, já fosse como uma forma de dizer à classe cultural do país, a quem faz cultura nesse país, que eles estão sendo vistos, acompanhados e que essa casa quer ajudar realmente a implementar uma cultura sólida no país. Ele foi, durante o tempo todo que ele passou na Câmara dos Deputados, ele foi alvo de várias audiências públicas, de vários conselhos, acompanhamentos por todos aqueles que fazem cultura no país. Portanto, seria redundância nós fazermos novamente aqui no Senado. Disse ao senador Cristóvão Buarque, que me interpelou a esse respeito, de que como o Plano Nacional de Cultura é uma carta de intenções. E quando eu falo carta de intenções, quer dizer, qual é o rumo que a cultura brasileira deve seguir. Perpassa os governos, um plano para 10 anos, pode ser reformulado daqui a 4 anos, mas é um plano para 10 anos. E a ideia é que a cultura tenha o seu rumo. E aí foi interessante que no Twitter eu coloquei, dizendo que nós tínhamos votado o Plano Nacional da Cultura, um rapaz tuitou dizendo assim que ele achava que era mais um plano para não fazer nada, porque não tinha recurso, não tinha nada, era só uma carta de intenções. Mas eu falei, é uma boa carta de intenções, é algo que nós precisamos fazer. Planejamento é fundamental, você saber qual é o rumo que você está tomando. E isso é interessante, porque esse Plano Nacional de Cultura trabalha de uma forma diferente de fazer cultura no país. Eu acho que é essa forma diferente que é importante. Como que é essa forma? Sinaliza linhas de financiamento, porque recursos para esse setor é complicado, né, senador? A única coisa que não sinaliza é linha. Me perguntaram também o que é mais importante para a cultura. É ter dinheiro, infelizmente, porque cultura nós fazemos. O povo brasileiro sabe fazer cultura. Precisa de apoio financeiro para poder fazer com que suas manifestações culturais vicejem. Mas o Plano Nacional de Cultura tem uma coisa importante. Ela trabalha mais com a descentralização. Antes a cultura nossa sempre ficava muito restrita a Rio, São Paulo e às vezes Belo Horizonte, aqui no grande centro. Dificilmente nós fazíamos apoiamento ou tínhamos notícia de manifestações culturais de outras regiões do país. Fora desse eixo. Fora desse eixo. Uhum. E a ideia do plano é que a gente possa realmente descentralizar, fazer com que a cultura brasileira tenha vez e participe de um grande entendimento nacional. E aí o de recursos também pode ir para essas regiões, não só
para os grandes centros. Tá certo, senadora. Eu agradeço sua presença aqui no nosso programa e a você que nos acompanha também muito obrigada pela atenção. Nós estivemos conversando com a senadora Marisa Serrano, ela que é autora de um projeto que prevê a criação de um cadastro que acompanha a violência escolar e as boas políticas, as boas administrações que tentam justamente acabar com esse problema. Falamos também sobre outro projeto onde ela foi relatora e não autora, como no primeiro caso, que foi o Plano Nacional de Cultura. Eu sou Tânia Horman, falando para a TV Senado, Rádio Senado e suas conveniadas. E se você quiser conversar conosco, dar sua opinião, fazer qualquer observação, por favor, nos escreva www.senado.gov.br/TV.